Oi, oi. Eu tô há muitos anos sentindo um chamado para gravar esse vídeo, mas ao mesmo tempo faltando coragem de me expor, de abrir o coração, de botar para fora tudo que tá aqui há tantos anos e a consciência do quanto compartilhar a minha história, compartilhar o meu sentir pode trazer ainda mais processos de cura para aquilo que ainda está aqui dentro e auxiliar as pessoas que tiveram experiências semelhantes, mas que não conseguem ter voz para colocar para fora. Hoje eu acordei com uma sensação de bolo na garganta e senti que é a necessidade de sair, de dar voz para o que eu carrego aqui dentro de mim. E com a tendência ao padrão procrastinador, ficar no mental me faz pensar em gravar o vídeo perfeito, me faz pensar em ter que ficar arrumada para gravar o vídeo. E eu entendi que melhor do que fazer perfeito é fazer. E parar de me auto-sabotar. E parar de me silenciar. Então eu quero compartilhar com você, independente do seu gênero. Independente se você é mulher, se você é homem. A experiência que eu tenho enquanto ser humano aqui na Terra independe de gênero. As vivências e as dores que eu carrego independem de gênero. É claro que nós mulheres estamos mais vulneráveis, mas eu falo enquanto ser humano. Durante toda a minha vida, eu percebi que eu carregava um vazio gigantesco dentro de mim. Um vazio que nada conseguia preencher. Nem os meus amigos, a minha família, as minhas relações amorosas, a maternidade, que eu acreditava que era, o que faltava na minha vida. Mas eu comecei a entender com o passar do tempo que esse vazio é de mim mesma. Que ainda existe um espaço que deixou de ser preenchido por mim a partir do momento em que eu permiti que o meu brilho fosse se apagando. A partir do momento em que eu permiti que as minhas dores fossem me definindo. A partir do momento em que eu permiti que a minha história, ao invés de construir a minha força, ao invés de me ensinar, fosse me limitando e definindo a minha vida, os meus padrões, o meu dia a dia. E eu tenho muitas coisas para falar e compartilhar. São muitos assuntos, muitas vivências. Mas hoje eu quero falar com você que passou por alguma experiência, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, onde você sentiu um enorme desrespeito, onde você sentiu que você foi desrespeitada, desrespeitado no seu corpo, com o toque físico, onde você sentiu que foi desrespeitado, desrespeitada nas palavras. Mas hoje eu quero falar muito específico, assim, nessa parte do desrespeito físico, nessa invasão do templo que é o nosso corpo. É um assunto extremamente forte. Dá pra perceber. É um assunto extremamente forte, onde eu racionalizei toda a minha vida esse tema, onde eu tentei esquecer em muitos momentos, mas eu percebi o quanto eu fui marcada. Eu passei por inúmeras experiências
de desrespeito ao meu corpo, ao meu ser. Mas principalmente eu percebi que a partir daí eu comecei a me desrespeitar. Quando eu era criança, entre 4 para 5 anos, eu passei pela primeira experiência. Eu não quero falar explicitamente, eu acho que até as redes não permitem que isso, né, seja dito explicitamente, principalmente aqui o YouTube, mas dá pra entender do que eu tô falando, né? E eu passei por essa experiência enquanto eu era muito criança, e meu inconsciente, maravilhosamente para me proteger, me fez esquecer, mas eu tinha sempre a sensação, sempre eu achava que tudo que eu lembrava era um sonho, eu tinha sonhado com isso. Mas cada pedacinho do meu corpo registrou intensamente essa experiência. E durante a minha infância também passei alguns momentos por essa experiência com pessoas, com uma pessoa muito próxima, uma pessoa da minha família. Talvez por ter tido essa experiência com essa pessoa em específico eu tenha me calado. E durante muito tempo da minha vida eu não quis falar sobre isso porque eu acreditei que eu seria desacreditada, que eu não seria ouvida e que... deixa, já passou. Mas hoje eu entendo que tudo isso era a sensação de culpa, de vergonha, de medo. E tudo isso foi me silenciando. Tudo isso foi me colocando cada vez mais dentro de uma armadura de proteção. Tudo que eu vivi de desrespeito, de invasão ao meu corpo, à minha mente, me criou barreiras enormes para lidar com as pessoas. Não lidar a troca racional. Eu sou geminiana, eu sou uma ótima comunicadora, eu sou expansiva pra caramba. Mas principalmente para lidar com as minhas emoções com relação às pessoas. Então eu protegi o meu coração de uma forma muito surreal, onde por mais que eu falasse de amor, por mais que eu soubesse o amor, eu tinha dificuldade de sentir o amor. Porque dentro de mim, a memória e a dor da invasão, do desrespeito, da violência eram muito maiores. E hoje eu quero falar pra você que passou por alguma situação desse tipo, que se sentiu machucada, machucado de diversas formas, em diversos momentos da sua vida, que essa não é a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é cuidar de si, lembrando que você merece reconhecer o seu valor. Você merece reacender o seu brilho. Seu valor não ficou nas mãos de quem te machucou, de quem te invadiu, de quem te desrespeitou. Seu valor mora dentro de você. E não é a ação de uma outra pessoa que vai determinar isso. Eu passei mais de 30 anos da minha vida fugindo de sentir, fugindo de mim, fugindo de me encontrar, fugindo de me reconhecer, fugindo de assumir a minha potência, de assumir que eu mereço ser feliz, de assumir que eu mereço viver, de assumir que eu mereço trocar com as pessoas, que eu mereço confiar nas pessoas, que eu mereço receber das pessoas, que eu mereço ser cuidada por mim.
que eu mereço ser nutrida por mim e pelo universo e pelas pessoas. Isso é um movimento muito forte. Porque nessa falta de reconhecimento de que eu sou merecedora das coisas boas do universo, eu me permiti receber só as coisas dolorosas, negativas. Eu me permiti viver a escassez da felicidade, não a escassez material. Nisso eu sempre fui muito privilegiada e sou extremamente grata. E reconheço cada vez mais o meu lugar de privilégio. Mas a escassez emocional, a escassez de amor, a escassez de auto-amor. E é muito louco, né? Porque durante muitos anos eu deixei de fazer por mim, de me cuidar, na esperança que isso viesse de fora, mesmo que racionalmente negando isso. Mas me reencontrar com aquela criança cheia de vida, cheia de brilho, cheia de sede pela vida, me mostra cada vez mais o quanto essa criança merece ser feliz, o quanto essa criança merece viver. Me mostra cada vez mais... Me mostra cada vez mais o quanto essa criança merece o meu amor e cuidado. E é um processo muito intenso, é um processo longo, é um processo muito dentro, é um processo de reconhecer a mulher que eu sou, a mulher que eu me tornei e que eu venho me tornando a cada dia. E lembrar da raiz dela, que é aquela criança cheia de vida, cheia de brilho, cheia de coragem, com muita sede de viver. E pra mim tá sendo um grande desafio vir aqui falar, então pode ser que as coisas fiquem meio desconexas, porque eu só tô falando o que tá chegando, o que eu tô sentindo, sem preparar nenhum roteiro nem nada. Mas é muito nesse lugar de te falar que eu compreendo. Muitas vezes, quando você deixa de fazer por si, quando você perde o tesão pela vida, onde nada parece ser bom o suficiente. Por mais que você esteja rodeado de pessoas, você se sente só. E para muitas pessoas, tudo isso que eu tô falando, para pessoas que já me conhecem, pode ser surpreendente, porque eu sou muito racional e eu sempre fui muito boa em disfarçar as minhas emoções, apesar do meu olhar expressar muito, né? Mas esse vazio que foi alimentado por tantos anos dentro de mim, ele já era tão intrínseco que não tinha como eu demonstrar, era algo tão meu. E eu percebi que era o lugar de maior vulnerabilidade do qual eu sempre fugi. E é muito importante a gente reconectar com o nosso sentir, reconectar conosco. Primeiro para deixar doer o que está guardado. Segundo, para reconhecer que essas emoções são suas, mas não são pesos que você precisa carregar. Não foi você quem causou isso. Não foi você quem permitiu completamente que isso acontecesse. Acredito que tudo tem um porquê na vida, até as crueldades que a gente passa ou que a gente vê. Mas o primeiro lugar é saber que eu não sou essa pessoa cruel.
Eu não sou quem causou a dor. E eu também não sou vítima de quem causou. Sair desse lugar da vítima me abre para o mundo. Me abre para o mundo para enxergar que tudo que eu passei, que foi muito escroto, que foi muito triste, que foi muito pesado, me fortaleceram muito. E olhar para mim cada vez que eu me exponho nas redes sociais, cada vez que eu converso com alguém abrindo o meu coração, que é bem raro, mas cada vez que eu faço isso aqui, eu percebo o quão forte eu sou. Eu percebo a mulher que eu sou. E é esse movimento de começar a colocar para fora o que vem dentro que vai me afastando do lugar da vítima, que vai me aproximando do meu poder. E hoje eu sei que o meu poder está no meu sentir. Por mais que eu esteja passo a passo me reaproximando do meu sentir, eu já consigo sentir esse cheirinho de reencontro. E cada vez que eu vou conseguindo olhar para minha história e me afastar do lugar de vítima, eu vou entendendo que hoje eu posso utilizar a minha história. Eu posso me dar essa voz. E posso também, de alguma forma, compartilhar e auxiliar, inspirando e dando voz para quem hoje se cala, na vergonha, no medo, nos autojulgamentos, nas autodepreciações. Quando a gente passa por determinadas marcas em nossa vida, sejam elas de abusos físicos, como eu falei. Ai, não queria usar essa palavra, mas enfim, foi. Sejam elas de respeitos físicos, psicológicos, emocionais. Essas marcas transformam a gente. Mas a vida é um mistério para ser vivida no dia a dia. E essas marcas estão para serem transformadas. E transformar não vai apagar a cicatriz que ficou. Mas vai fazer você olhar para essa cicatriz lembrando o quão capaz você é de se recuperar delas. Ao invés de olhar e lembrar do quanto dói, e dói, e dói. A história não vai mudar. Tudo que eu vivi lá atrás, eu vivi. Mas o que muda é a minha escolha. Do que eu vou me tornar hoje? Do que eu vou fazer com tudo isso que eu vivi? Todo esse peso e essa bagagem que eu carreguei durante mais de 30 anos da minha vida. O que é que eu vou fazer com ela? E hoje eu escolho utilizar ela como potência. Utilizar ela como ferramenta para eu colocar a minha voz no mundo. Para eu utilizar da minha comunicação, que para mim é a minha grande potência, é o meu grande tesão, é o que me preenche. E é assim que eu vou preenchendo de grão em grão o vazio que foi construído dentro de mim. Eu sou terapeuta, trabalho como terapeuta holística, atuo ativamente nessa área com muito amor, com muita paixão. Mas eu fui percebendo dentro de mim um lugar de muito racionalizar e pouco sentir. Eu sou muito boa no que eu faço. Disso eu não tenho a menor dúvida. E não falo isso com arrogância, mas é com reconhecimento.
Reconhecimento no meu saber, reconhecimento nos meus estudos, reconhecimento na minha busca de informações, na minha sede de aprender sempre mais e mais. Reconheço principalmente isso na minha percepção, na minha avaliação, no resultado que eu tenho, que até hoje eu já trabalho com as terapias há 4 anos. E até hoje os meus resultados são sempre muito positivos. Eu sempre encerro uma sessão colhendo frutos muito positivos, assistindo resultados muito positivos. E eu sei o quão boa profissional eu sou. Mas eu também descobri o quão boa eu era em me auto-sabotar, em cuidar melhor dos outros do que de mim. E foi olhando para tudo isso que eu fiz uma escolha. A primeira escolha é de me colocar no colo e me cuidar. Mas para fazer isso, eu precisava me reconectar com o meu sentir, com cada emoção que eu carrego dentro de mim. E é muito desafiador. É muito desafiador. Porque dói. Porque normalmente o que a gente está guardando ali dentro tem muita dor envolvida. Cada pequeno amor profundo, que não é pequeno, né? Pequeno é só aqui na construção da frase. Mas cada amor profundo que eu sinto pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelas pessoas que marcaram a minha vida de alguma forma. Esses amores estavam muito marcados por dores. Então dói muito sentir. Dói me reconectar com a criança que passou por essa invasão, com a adolescente que passou por essa invasão, com a adulta que se invadia e não se respeitava. É doloroso sentir, mas é necessário. Porque a escolha que eu fiz hoje para minha vida só foi possível através de sentir. E hoje eu escolhi viver, expandir cada vez mais. Não expandir no racional, mas expandir no sentir, no coração. E eu escolhi compartilhar. Perder o medo da vulnerabilidade, perder o medo da exposição. E compartilhar a minha história, os meus aprendizados, o meu saber. E viver junto com cada pessoa que tem acesso ao meu compartilhar. Viver junto essa cura e essa transformação. Porque hoje eu tô curando dia após dia o meu sentir. E eu convido você, independente de quem você seja, independente do seu gênero, ou não reconhecimento de nenhum gênero, mas independente, você, ser, alma, coração, eu convido você a também se abrir para o seu sentir, a também se abrir para fazer escolhas, a também se abrir para sair desse lugar de culpa, de vergonha, de silenciamento, de vitimismo e assumir o seu poder e reconhecer a luz única que existe dentro de você, que é só sua. A gente não precisa ser igual a ninguém. A gente não precisa ser parecida com ninguém. A gente é a gente. E é olhando para dentro, para as emoções, é se colocando no colo com muito amor, é relembrando o quanto a gente merece ser amado e ser amada, que a gente começa a reconhecer quem somos.
quem a gente é, o que mora dentro da gente, a nossa luz, o nosso brilho, o nosso valor. Não deixamos de ter valor porque alguém nos desvalorizou. A gente só deixa de ter valor quando a gente se desvaloriza. Então eu convido você, com meu coração completamente aberto, apesar de estar de roupa completamente despida na minha alma, para compartilhar comigo esse processo profundo de reencontro com a essência. E é isso. Eu precisava hoje fazer esse vídeo para iniciar e para colocar para fora um tinguinho do que tá gritando para sair. E é isso. Um beijo. Quem sentir pode escrever alguma coisa para mim. Se não quiser deixar no comentário, pode ir nas redes sociais e mandar uma mensagem privada. Mas eu tô aqui, tanto como profissional, para te auxiliar, se você precisar. Mas principalmente, como Naila, o ser único e especial que eu sou. Eu coloco aqui o meu coração para o que você precisar. Essas marcas transformam a gente. Mas a vida é um mistério para ser vivida no dia a dia. E essas marcas estão para serem transformadas. E transformar não vai apagar a cicatriz que ficou. Mas vai fazer você olhar para essa cicatriz lembrando o quão capaz você é de se recuperar delas. Ao invés de olhar e lembrar do quanto dói, e dói, e dói. A história não vai mudar. Tudo que eu vivi lá atrás, eu vivi. Mas o que muda é a minha escolha. Do que eu vou me tornar hoje? Do que eu vou fazer com tudo isso que eu vivi? Todo esse peso e essa bagagem que eu carreguei durante mais de 30 anos da minha vida. O que é que eu vou fazer com ela? E hoje eu escolho utilizar ela como potência. Utilizar ela como ferramenta para eu colocar a minha voz no mundo. Para eu utilizar da minha comunicação, que para mim é a minha grande potência, é o meu grande tesão, é o que me preenche. E é assim que eu vou preenchendo, de grão em grão, o vazio que foi construído dentro de mim. Eu sou terapeuta, trabalho como terapeuta holística, atuo ativamente nessa área, com muito amor, com muita paixão. Mas eu fui percebendo dentro de mim um lugar de muito racionalizar e pouco sentir. Eu sou muito boa no que eu faço, disso não tenho a menor dúvida. E não falo isso com arrogância, mas é com reconhecimento. Reconhecimento no meu saber, reconhecimento nos meus estudos, reconhecimento na minha busca de informações, na minha sede de aprender sempre mais e mais. Reconheço principalmente isso na minha percepção, na minha avaliação, no resultado que eu tenho, que até hoje eu já trabalho com as terapias há 4 anos. E até hoje os meus resultados são sempre muito positivos. Eu sempre encerro uma sessão colhendo frutos muito positivos, assistindo resultados muito positivos. E eu sei o quão boa profissional eu sou. Mas eu também descobri
O quão boa eu era em me auto-sabotar, em cuidar melhor dos outros do que de mim. E foi olhando para tudo isso que eu fiz uma escolha. A primeira escolha é de me colocar no colo e me cuidar. Mas para fazer isso, eu precisava me reconectar com o meu sentir, com cada emoção que eu carrego dentro de mim. E é muito desafiador. É muito desafiador. Porque dói. Porque normalmente o que a gente está guardando ali dentro tem muita dor envolvida. Cada pequeno amor profundo, que não é pequeno, né? Pequeno é só aqui na construção da frase. Mas cada amor profundo que eu sinto pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelas pessoas que marcaram a minha vida de alguma forma. Esses amores estavam muito marcados por dores. Então dói muito sentir. Dói me reconectar com a criança que passou por essa invasão, com a adolescente que passou por essa invasão, com a adulta que se invadia e não se respeitava. É doloroso sentir, mas é necessário. Porque a escolha que eu fiz hoje para minha vida só foi possível através de sentir. E hoje eu escolhi viver, expandir cada vez mais. Não expandir no racional, mas expandir no sentir, no coração. E eu escolhi compartilhar, perder o medo da vulnerabilidade, perder o medo da exposição e compartilhar a minha história, os meus aprendizados, o meu saber e viver junto com cada pessoa que tem acesso ao meu compartilhar, viver junto essa cura e essa transformação. Porque hoje eu tô curando dia após dia o meu sentir. E eu convido você, independente de quem você seja, independente do seu gênero, ou não reconhecimento de nenhum gênero, mas independente, você, ser, alma, coração, eu convido você a também se abrir para o seu sentir, a também se abrir para fazer escolhas, a também se abrir para sair desse lugar de culpa, de vergonha, de silenciamento, de vitimismo e assumir o seu poder e reconhecer a luz única que existe dentro de você, que é só sua. A gente não precisa ser igual a ninguém. A gente não precisa ser parecido com ninguém. A gente é a gente. E é olhando para dentro, para as emoções, é se colocando no colo com muito amor, é relembrando o quanto a gente merece ser amado e ser amada, que a gente começa a reconhecer quem somos, quem a gente é, o que mora dentro da gente, a nossa luz, o nosso brilho, o nosso valor. Não deixamos de ter valor porque alguém nos desvalorizou. A gente só deixa de ter valor quando a gente se desvaloriza. Então eu convido você, com meu coração completamente aberto, apesar de estar de roupa completamente despida na minha alma, para compartilhar comigo esse processo profundo de reencontro com a essência. E é isso.
Eu precisava hoje fazer esse vídeo para iniciar e para colocar para fora um tinguinho do que tá gritando para sair. E é isso. Um beijo. Quem sentir pode escrever alguma coisa para mim. Se não quiser deixar no comentário, pode ir nas redes sociais e mandar uma mensagem privada. Mas eu tô aqui, tanto como profissional, para te auxiliar, se você precisar. Mas principalmente, como Naila, o ser único e especial que eu sou. Eu coloco aqui o meu coração para o que você precisar.